Olá, Arlane Gonçalves aqui, consultora sênior e mentora. E hoje o tema em pauta é gestão da cultura. Vamos conversar um pouco sobre as três principais armadilhas da gestão da cultura nas organizações e, claro, também sobre estratégias e práticas de como evitá-las. Para começo, eu quero compartilhar com vocês um conceito de cultura. Acho interessante que a gente faça aqui uma diferenciação do que é a cultura em si, que está em todas as organizações, que faz parte de todos os grupos, e também diferenciar da cultura o que não necessariamente faz parte de maneira formal e organizada e estruturada ainda de todas as organizações. Então, olha só, cultura representa o aprendizado compartilhado, acumulado por um determinado grupo ao longo de sua história. Ela equivale ao modo de vida da organização, abrangendo crenças, hábitos, costumes, filosofias, políticas, regras e comportamentos que orientam a forma como os membros pensam, sentem, agem no dia a dia, certo? Veja, cultura, quando você entra numa organização ou quando você abre uma organização, por exemplo, abre uma empresa, abre um novo negócio, a gente não necessariamente diz: "Olha, a gente vai se comportar dessa forma, a gente vai pensar dessa forma, a gente vai fazer isso e isso, a gente não vai pensar da forma X, a gente não vai agir da forma Y". Muitas vezes não há essa declaração formal, verbal, dita, pronunciada, mas há um conjunto de aprendizados que a gente vai acumulando, aprendendo uns com os outros, comportamentos que a gente tolera, que a gente incentiva, que a gente valida. E com isso a gente vai construindo a cultura da organização. A cultura, ela tem 2 funções principais. A primeira é adaptação externa, ou seja, eu preciso ter uma organização coesa e junta o suficiente para que ela consiga se sustentar, para que ela consiga entregar resultados, para que ela consiga gerar receita, gerar lucro, fazer sucesso, certo? Eu preciso que ela, de alguma forma, se conecte à cultura do ambiente maior no qual ela opera, a cultura do ambiente, da comunidade da qual ela faz parte. Então, essa é uma das funções da cultura da organização. E integração interna. Ou seja, eu preciso ter uma linha de linguagem comum, uma linha de pensamento, de atuação comum, alguma fiação, digamos assim, que conecte os membros dessa organização para que eles atuem de alguma maneira coordenada para chegar aos resultados desejados, pela instituição. Então, esse é aqui, digamos assim, o panorama da cultura de uma organização. Ela é um aprendizado acumulado e, tem a função de trazer, de possibilitar adaptação externa e integração interna. Além disso, a gente pode refletir um pouco sobre o que compõe a cultura. Começando ali na superfície, a gente tem o que podemos chamar de artefatos visíveis. O layout do ambiente, o código de vestimenta, a linguagem, rituais, cerimônia, tecnologia, todas essas coisas fazem parte da cultura, tudo isso compõe o dia a dia ali, aquelas práticas que a gente vai fazendo, vai validando, vai perpetuando, ensinando as outras pessoas e assim sucessivamente. Depois disso, a gente tem a camada do nível intermediário, que são os valores compartilhados e declarados, ou seja, princípios, filosofias, metas, estratégias anunciadas publicamente, as justificativas oficiais para agir de determinada maneira, ou seja, aqui a gente tem aquilo que a gente vai lá e coloca na mesa e diz que são os valores que nós compartilhamos dentro da organização. E mais embaixo a gente tem a terceira camada, que é o nível mais profundo, que é onde estão os pressupostos básicos subjacentes, ou seja,
crenças, percepções e sentimentos não escritos e inegociáveis, tomados como verdadeiros pelo sucesso histórico do grupo. Essa, geralmente, é a fonte real dos valores e atitudes. Muito mais daquilo que é o declarado, muito mais daquilo que faz parte dos valores compartilhados e declarados, essa camada de pressupostos básicos subjacentes é o que definitivamente move a organização. É o que definitivamente está na mesa na hora da tomada de uma decisão. E é, certamente, um dos principais, um dos elementos centrais, o elemento central da cultura ou da análise da cultura, quando a gente para refletir um pouco sobre ela. Bom, então depois de conversar sobre o conceito de cultura, conversar sobre o que compõe a cultura, sobre as 3 camadas que compõem a cultura, a gente vem para a definição da gestão da cultura. A gestão da cultura é o processo de modificar e alinhar as crenças, valores e práticas da organização à sua estratégia de atuação. Envolve reavaliar a cultura atual para garantir que ela apoie, em vez de atuar como um obstáculo contra tal objetivo. Quando a gestão da cultura sincroniza os valores corporativos com as metas da organização, a resistência diminui, a aceitação aumenta e a organização se torna capaz de retomar situações de crise e de se adequar a novas tendências. Você está fazendo conexão com o que a gente viu aqui do conceito de cultura de adaptação externa e integração interna? Então, gerir a cultura nada mais é do que gerir a capacidade da organização de se integrar internamente e conectar isso à adaptação externa que ela precisa ter, certo? Para alcançar os objetivos que essa organização traça. De continuar existindo, de ser mais inovadora, de lançar mais produtos, de ultrapassar o concorrente, de influenciar uma política pública, enfim, né? As organizações têm N objetivos, dependendo dos níveis de maturidade, dependendo dos segmentos onde elas operam, dependendo da visão que elas estabelecem, da missão que elas estabelecem, e gerir a cultura faz parte desse processo, faz parte dessa construção de visão, missão, de valores e das entregas que a organização quer fazer. Porque se você não tem uma organização que seja capaz de se manter estruturada para fazer o que precisa ser feito, você não vai ter uma organização, certo? Ela não vai se sustentar, ela não vai, ter sustentabilidade, ela não vai conseguir entregar e, portanto, vai ser uma organização que vai ter aí um insucesso, eh, e vai falhar, né. Então, por isso que se faz essencial a gestão da cultura. Próximo passo é a gente conversar um pouco sobre, então, o que que compõe a gestão da cultura. Da mesma forma que a gente viu ali as camadas que compõem a cultura em si, agora a gente fala sobre a gestão dela. Então, aqui a gente tem um diagrama que mostra todo o ambiente da organização, e dentro dele, começando aqui por baixo, a gente tem o mapeamento cultural, que é a base. O que que é o mapeamento cultural? É enxergar a cultura real antes de agir. Enxergar aquelas 3 camadas, os seus artefatos, os seus valores declarados e os seus pressupostos profundos. Ou seja, ir para além do superficial, ir para além daquilo que todo mundo sabe falar, daquilo que está ali repetido no discurso formulado, cavar mais um pouquinho para chegar tanto na camada intermediária, quanto na camada mais profunda. Depois disso, subindo, a gente tem aqui os motores, que são o que mais molda a cultura e o que sustenta no tempo. O que que mais molda a cultura? Os mecanismos diários, que são a atuação direta da liderança no dia a dia, atenção em foco, reação a crises, recompensas, exemplo, critérios de contratação. Muito mais do que o que se fala, o exemplo da liderança é o que realmente importa. É aquilo que realmente faz o dia a dia da organização. Aquele comportamento que é tolerado, aquele que não é tolerado, aquele que é incentivado, aquele que simplesmente deixam passar.
tudo isso vai acumulando ali um aprendizado, certo? Vai acumulando um histórico de aprendizados que sinalizam aqui a grande relevância do papel da liderança, então, como um mecanismo primário de moldar a cultura. Depois a gente tem os mecanismos secundários, que são os rituais de gestão, sistemas, símbolos, arquitetura organizacional, estrutura, hierarquia, organograma e as declarações formais. Então, esses são os mecanismos que sustentam a gestão da cultura ao longo do tempo, ou seja, são elementos que precisam ser intencionalmente trabalhados para que a gente tenha, de fato, uma gestão da cultura eficaz, efetiva. E aí a gente sobe um pouco e a gente tem aqui outros 2 elementos: segurança psicológica e comunicação transparente. A segurança psicológica é um conceito que vem da Amy Edmondson, que é professora de Harvard. É, na verdade, um conceito difundido por ela, que é a ideia de ter um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para expressar suas ideias, suas sugestões, para admitir seus erros, para pedir ajuda, sem que elas tenham medo de retaliação, sem que elas tenham medo de serem reprimidas, repreendidas e assim sucessivamente. Isso é o que caracteriza um ambiente de segurança psicológica. Então, aqui, certamente, quando a gente trabalha a questão da gestão da cultura, nós temos que trabalhar, nós temos que implementar ações específicas para que a organização tenha cada vez mais um ambiente mais psicologicamente seguro. Porque a gente está falando de manter a organização coesa internamente e suficientemente capaz de se adaptar ao externo. Portanto, é necessário que as pessoas se sintam à vontade para colaborar entre si, correto? Segurança psicológica, então, é um elemento fundamental dessa estrutura. E o último elemento aqui da gestão da cultura é a comunicação transparente, ou seja, clareza sobre o porquê das mudanças, envolvimento de todos, comunicação dentro do timing, a comunicação cascateada, então é claro que você tem níveis de confidencialidade mais abertos para as lideranças dos mais altos níveis, mas ainda assim você precisa, mesmo que de uma maneira mais específica, compartilhar e cascatear a informação para o restante da organização. Esse é, inclusive, um dos grandes desafios que a gente tem na gestão da cultura, garantir que aquilo que está sendo feito, que aquilo que se deseja alcançar, esteja sendo devidamente comunicado para todas as pessoas, no devido tempo, para que elas não só tenham ciência do que está acontecendo, mas também, especialmente, ciência dos seus respectivos papéis nessa jornada, no processo, no projeto, enfim. Veja, a gestão da cultura tem se tornado um elemento cada vez mais qualificado dentro das organizações. Se a gente olhar, por exemplo, para o ecossistema de RH, para o ecossistema de gestão de pessoas, anos e anos atrás, a gente estava falando lá de departamento pessoal, uma coisa muito mais restrita, muito mais voltada para as burocracias. Depois a gente vem aí com uma grande evolução do ecossistema de RH, de gente de gestão, e agora você vai vendo o refinamento disso e o reconhecimento da importância de olhar para a cultura como um elemento qualificado de gestão dentro da organização. Mas isso não quer dizer que isso seja algo que esteja sacramentado, digamos assim, em todas as organizações de todos os tamanhos, nas pequenas, nas médias, nas grandes empresas e organizações como um todo. Não quer dizer que isso esteja sacramentado em todas as organizações de todo o território nacional. O Brasil é um país imenso, com uma ampla diversidade territorial, de regiões, de pensamentos, de culturas. E em muitos casos, acaba que a gestão da cultura é um tema abstrato, ou que se pressupõe que é um tema que vai com a corrente, ou que simplesmente existe, que não precisa, que não tem nada que precise ser feito em relação a ela. No entanto, na hora que a gente para analisar aqui, né, o que compõe a gestão da cultura, a gente entende que, na verdade, ela é absolutamente necessária. A gente entende que ela é sim um elemento essencial para a coesão e para a sustentabilidade das organizações. Inclusive,
eu fiz questão de compartilhar aqui também as possíveis consequências da ausência da gestão da cultura. Primeira coisa, a liderança torna-se vítima da própria cultura. Eu já encontrei vários casos de vários clientes que se deparam com momentos de crise, de conflitos, ou tem alguma mudança externa que não está sob o controle da organização. Enfim, há uma série de fatores que, fora do controle dessa liderança, se somam ao fato de que ela não tem necessariamente o controle sobre a cultura que ela mesmo validou ao longo do tempo, que ela mesmo colaborou para construir ao longo do tempo. Então, na hora que ela precisa de fazer algum tipo de intervenção, na hora que ela precisa de mudar alguma coisa, propor algo novo, ela não consegue, ou ela não tem as ferramentas para isso. Por quê? Ela nunca parou para analisar essa cultura, ela nunca parou para identificar os elementos, identificar os desafios, e é algo que virou foi virando uma grande bola de neve, que hoje ela já não consegue mais controlar. Então, a liderança acaba se tornando vítima da própria cultura. Também tem, claro, a formação de culturas tóxicas e um grau além disso, né? Organizações que a gente chama de neuróticas. Culturas tóxicas, perpetuação de assédio moral, assédio sexual, desrespeito, discriminação, dentre outros fatores, a ponto, inclusive, das pessoas não confiarem em si, não terem a coragem de estabelecerem relações de boa-fé, relações de longo prazo. Então você, evolui de culturas tóxicas, às vezes de subculturas tóxicas dentro da organização, para uma organização neurótica, ou seja, ninguém confia em ninguém, você tem um alto índice de rotatividade, você não consegue produzir nada, entregar nada, enfim. Você tem, lógico, em ambientes tóxicos e neuróticos, você tem fuga de talentos, sabe? Quem que vai querer ficar numa organização instável dessa forma, insegura dessa forma? E claro, você tem perda de eficiência cognitiva. Se você não tem segurança psicológica, tá? Hã, ter ideias, apresentar suas ideias, fazer perguntas, mesmo que sejam perguntas óbvias ou tidas já como resolvidas, como que as pessoas vão colaborar? Como que vai se gerar resultados? Como que vai se chegar a algum lugar? Não vai, sabe? Então você tem a perda da eficiência cognitiva. As pessoas literalmente não conseguem, colocar o seu intelecto a favor do seu trabalho. Você tem, claro, paralisia da inovação. Se a gente não consegue nem sequer fazer o básico, como que a gente vai conseguir inovar? Como que a gente vai conseguir ir além das expectativas? E claro, gente, se você tem todos esses 4 elementos, liderança vítima da própria cultura, cultura tóxica e organização neurótica, fuga de talentos, perda de eficiência cognitiva, paralisia da inovação, é claro que se você chega num momento de uma fusão, por exemplo, vai ter um fracasso aí de alguma forma. Você não vai conseguir ir para frente com aquisições, você não vai conseguir entregar as metas estabelecidas, as metas estratégicas. Ou seja, a gestão da cultura não é um elemento abstrato, não é um elemento fútil, é um elemento que faz absoluta diferença para a coesão e sustentabilidade da organização. Bom, a gente já viu então os conceitos de cultura e gestão da cultura. A gente viu os elementos, né, as 3 camadas que compõem a cultura, assim como os elementos que compõem a gestão desta. E agora a gente vai ver um pouco sobre as 3 armadilhas da gestão da cultura, assim como estratégias de como, evitá-las. Eu sou consultora sênior, mentora, também sou LinkedIn Top Voice, já tenho aí mais de 16 anos de experiência. Nos últimos anos, venho trabalhando ao lado de clientes de vários segmentos, de vários tamanhos, de vários níveis de maturidade, clientes que já têm gestão da cultura estabelecida, enquanto outros estão começando do zero, estruturando o RH. Ou seja, eu tenho visto aí uma série de desafios e uma série de cenários nos quais eu tenho apoiado clientes e suas organizações. A partir dessa experiência, eu acabo identificando também alguns padrões.
sabe, alguns desafios que acabam se repetindo de maneira padronizada, de maneira similar e de maneira recorrente nos vários cenários. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês os meus aprendizados em relação a isso e de forma que já apoie você e a sua organização em adotar uma postura de antecipação mais estratégica, né, e de conseguir contornar esses desafios. A primeira armadilha é acreditar que a cultura do discurso é a mesma da prática. Eu vejo muitas em hoje menos, né, do que antes, mas eu ainda encontro muitos casos, por exemplo, de líderes que gostam muito de repetir aquela fala: "Aqui nós somos uma família, nessa empresa nós somos uma família". Porém, quando eu estou ali como consultora para cavar um pouco mais e chegar aos outros níveis, da cultura, entender enxergar os outros elementos da cultura para além daquilo que está declarado, não é necessariamente isso que a gente encontra. Claro que essa frase em si, que eu estou trazendo como um exemplo, ela tem todo um mérito aqui que precisa ser discutido, a gente não precisa fazer isso nesse momento, mas o ponto é que muitas vezes, quando essa liderança repete, repete esse discurso sem ter ainda feito alguma gestão da cultura, muitas vezes tem ali uma série de conflitos, de situações não resolvidas, não, quer dizer, nem sequer identificadas que vão acumulando ali, que vão formando uma bola de neve de coisas não identificadas, não endereçadas, não resolvidas. E que, lógico, divergem amplamente do discurso de somos uma família, ou de, né, todo mundo aqui se gosta, todo mundo se dá bem. Quando a gente para de fato fazer um diagnóstico, identificar os problemas existentes, a gente se depara com uma realidade bastante diferente daquela que o discurso está propagando. Como que a gente evita isso? Então, a gente precisa, trabalhar de uma maneira mais formalizada, né. A liderança incorpora a cultura pelo que faz, não pelo que fala. Então, onde ela põe atenção, como ela reage a crises, o que recompensa, né. Então, antes de mudar o discurso, a gente precisa decifrar a prática. Então, a gente precisa ir para além do discurso. Tudo bem que a gente tem a cultura que a gente chama de cultura declarada, né, que é diferente da cultura material, que é aquela que acontece no dia a dia. Faz parte do processo das organizações, faz parte do processo de liderar pessoas, declarar a cultura que se deseja, né. A ideia não é que a gente pare de fazer isso, não. A gente precisa continuar fazendo isso. É o mesmo que estabelecer metas comerciais, por exemplo. Eu preciso definir aonde eu quero chegar, o quanto eu quero vender, quais clientes e regiões eu quero conquistar, para que eu e minha equipe, para que eu e minha organização, a gente vá lá e coloque isso em prática. Da mesma forma, a cultura. O desafio, no entanto, o que está posto, no entanto, é que a gente não pode parar no discurso, a gente precisa identificar como de fato funciona a prática para ver, né, o quão perto ou o quão distante ela está daquilo que se declara, daquilo que se deseja e o que a gente precisa fazer a respeito, ou se a gente precisa fazer algo a respeito. Depois disso, a gente vem para a segunda armadilha, que é não desenvolver indicadores nem definir metas para ações concretas. Veja, eu citei o exemplo aqui da área comercial, né? De você ter metas específicas do quanto se deseja vender, do quanto se deseja aumentar de faturamento, de quantos clientes a mais deseja se trazer para a carteira. Ou seja, você dá aqui, pontos específicos de ação em que você e sua equipe possam operar. Ou seja, eu levantei na segunda-feira, eu ainda estou com 30% da meta do mês batida, poxa, essa semana eu tenho que correr para avançar para pelo menos 45%. Então eu tenho aqui um norte definido para onde eu posso ir ou para onde eu devo ir. Da mesma forma, gente, a gente fala da gestão da cultura. Não basta apenas, por exemplo, fazer um diagnóstico de cultura, pesquisa de clima,
e identificar eventuais desafios e não estabelecer o que fazer a respeito. Então, a gente precisa deixar de tratar a cultura como algo, como um tema abstrato ou como algo que simplesmente vai com a corrente. Ah, poxa, a gente identificou que o nível de satisfação está muito baixo, ou que o nível de percepção de segurança psicológica está muito baixo. Ah, ok, isso melhora com o tempo, ou isso vai mudar com o tempo. Não, gente, nós precisamos identificar metas, ações específicas para operar em relação aos desafios que estão postos, né? Então, muitas vezes você vê, por exemplo, no discurso da liderança, a gente vai melhorar o ambiente, ou vamos mudar a cultura, mas sem nenhum tipo de ação concreta ou plano concreto atrelado a isso. Nem definir, por exemplo, como que vai se medir indicadores, KPIs e assim sucessivamente, nem até quando isso vai acontecer. E aqui nós vamos, para evitar esse tipo de situação e para remediar essa armadilha, a gente usa as ferramentas corporativas que nós já conhecemos e que utilizamos em todas as outras áreas. Então, a gente usa aqui o método SMART para definir metas específicas, mensuráveis, dentro de determinado prazo, com responsáveis e assim sucessivamente. A gente também pode trabalhar com OKRs aí, com objetivos, a gente pode trabalhar com KPIs, que são os indicadores. É importante que a gente use, por exemplo, um método como o RACI, para definir responsáveis, para definir as pessoas que devem fazer parte de alguma forma, informadas, para definir quem são os sponsors. Ou seja, a gente precisa estruturar aqui um plano com ações específicas, com pontos de chegada específicos, a colocarmos em prática o que precisa ser feito para endereçar aquilo que a gente identificou ali de desafio nos diagnósticos, na hora que a gente estava comparando o que se fala com o que de fato se faz, né? E uma coisa que eu sempre repito para clientes, para parceiros: sem dados não há gestão. Sem dados, você não faz gestão da área comercial. Sem dados, você não faz gestão da área logística. Sem dados, você não faz gestão de nada. Também você não faz gestão da cultura. A última armadilha é não responsabilizar a liderança que não ocorre atrás da meta. Então, vamos supor, nós passamos aqui pelo 1 e pelo 2 e rompemos o ciclo dessas duas armadilhas. Primeiro que a gente fez um diagnóstico de cultura ou um mapeamento cultural, lembra? Lá dos elementos que compõem a gestão da cultura. Nós identificamos os principais indicadores que precisam da atenção e da prioridade da organização nesse momento. A gente fez um excelente plano estratégico, designando ações específicas para responsáveis específicos, colocando metas, colocando ali todo mundo dentro do método RACI, enfim. Mas passou-se um ano e nada daquilo foi feito. Então, você teve algumas lideranças que se sentiram mais engajadas, você teve algumas lideranças que se sentiram mais compelidas e foram lá e foram atrás e fizeram, enquanto você teve outras que continuaram focando apenas no que elas entendem que é o trabalho em si, certo? Então, talvez elas não enxerguem a gestão da cultura como parte do trabalho em si. E aí, não só você, às vezes, tem líderes e equipes que não fazem o que precisa ser feito ou o que foi designado para que fizessem, como você não tem nenhuma consequência para isso. Ou uma palavra em inglês que eu gosto bastante, que é accountability, tá? Responsabilização. Ou seja, ficou por isso mesmo. A meta do ano passado rolou para esse ano, juntou-se a nova, aí no ano que vem, de novo, vem repetindo esse ciclo, né? E novamente, outra bola de neve se formando sem o devido endereçamento, sem a devida resolução. Então, gente, essa é uma imensa armadilha. Muitas vezes a gente vê organizações comunicando passos essenciais. Ah, nós temos aqui metas de sustentabilidade, metas de mudança de cultura, metas disso, metas daquilo, e isso compõe um posicionamento muito relevante
para o mercado externo, para o mercado no qual essa organização opera. Também opera muito, tem algo, também tem um nível de significado muito relevante para a equipe, para as pessoas que trabalham ali dentro, porque elas conseguem ver um horizonte de transformação e de melhoria daquele ambiente de trabalho chegando, mas essas coisas, esse discurso, esse compromisso estabelecido, precisa ser colocado em prática no dia a dia. Precisa ser colocado em prática no dia a dia. E se, eventualmente, alguma liderança ou algumas lideranças não avançarem naquilo que foi estabelecido, é necessário que a gente tenha algum tipo de consequência, algum tipo de responsabilização. Novamente, fazendo um paralelo aqui com a área comercial. Veja, se a gerência comercial estabeleceu que a meta para esse semestre é de bater 110%, de faturar 10% a mais mês a mês, e eu, como coordenadora comercial ou como vendedora, não estou conseguindo alcançar isso, não estou conseguindo entregar aquilo que me foi solicitado, vai ter consequências para mim. Vão ter consequências para mim de alguma forma, sabe, alguma coisa vai se movimentar, alguma coisa vai ser reajustada para que a organização alcance aquilo que foi estabelecido. Então, da mesma forma aqui, a gente pode, por exemplo, alinhar recompensas e promoções à cultura. E aqui, gente, quando a gente fala da inação ou da negligência de determinadas lideranças, nós não estamos falando necessariamente de grandes ações, de grandes movimentações. Ah, porque uma das metas era fazer um grande encontro de equipes numa trilha, pelo menos uma vez por semestre. Então, às vezes, a gente tem grandes metas, grandes movimentações, mas a maioria dos casos, nós estamos falando de coisas simples que precisam ser implementadas na rotina. Então, por exemplo, fazer one-on-one, ter conversas individuais com cada membro da equipe uma vez ao mês ou uma vez ao bimestre. Ou então a gente passa por exemplo, provocar as pessoas, mapear as competências que precisam ser desenvolvidas e definir, então, com os membros da equipe, ações específicas para fazer com que elas desenvolvam essas competências. Então, essa é uma tarefa muito simples que pode ser inserida na rotina. Então, por exemplo, a liderança identifica que uma pessoa da equipe é muito tímida, tem um desafio muito grande para fazer a apresentação em público, por exemplo, uma das metas estabelecidas para essa liderança é apoiar esse talento a desenvolver isso, incentivar essa pessoa a conduzir e apresentar mais nas reuniões, incentivar essa pessoa a falar mais o que pensa, a fazer mais perguntas, e muitas vezes esse que é um movimento básico, simples, não é feito. Então, veja, nós não estamos falando necessariamente apenas de coisas grandiosas, estamos falando também daquelas metas que são colocadas para serem inseridas na rotina do dia a dia. Mesmo essas, é necessário que existam consequências quando elas não são endereçadas. Então, uma vez que a gente implementa as metas, a gente pode implementar recompensas atreladas. Então, alcançamos a meta, tem um X percentual ali de recompensa. Se não alcançamos, não vamos ter, né? E assim sucessivamente. E aqui eu até coloquei um ponto importante, que é a busca por uma cultura de disciplina. Veja, fazer o diagnóstico, estabelecer metas são passos essenciais, ter uma responsabilização no final do ciclo também é importante, mas também se faz essencial que a gente, ao longo do processo, tenha movimentações específicas ou, digamos assim, recursos e pessoas alocadas para garantir a continuidade e a realização daquilo que foi estabelecido. Em outras palavras, é importante ter mecanismos de cobrança. Através de mecanismos de cobrança, a gente vai construindo uma cultura de disciplina. Então, olha, que hora que é a hora de ver que a liderança, se a liderança fez as conversas individuais mensais que estavam programadas? É só no final
dos 12 meses? É só no final do ano? Não. Talvez a gente possa fazer alguns check-ins no meio desse processo para garantir que a liderança tem o apoio que precisa, ou talvez ela não esteja sabendo como fazer, tem mais algum detalhe que a gente precisa fazer para apoiá-la, enfim, N variáveis podem existir e elas vão implicar que nós precisamos sim de mecanismos ao longo do processo para garantir que essa cultura de disciplina vá sendo construída de forma que torne-se orgânico para as pessoas colocarem em prática as metas, as ações estabelecidas. Veja, gerir cultura é muito similar a gerir outras áreas, a gerir outros fatores e elementos da organização, né? Os processos, mecanismos, ferramentas muitas vezes acabam sendo os mesmos. Por último, algo que eu gosto também de repetir bastante para os meus clientes é que gerir a cultura é buscar pela coerência. Como assim? Buscar pela coerência entre o que se diz e o que se faz, né. Quantas vezes a gente vê aí, faça o que eu digo, não faço o que eu faço, ou a gente vê um walk the talk, mas ao contrário, né, a gente não caminha aquilo que está sendo falado. Então, gerir a cultura é buscar pela coerência, de maneira intencional, de maneira específica, de maneira coordenada, estruturada, certo? De maneira formalizada. Também é a busca pela coerência entre o que se fala e o que se mede, e entre o que se cobra e o que se premia, ou seja, a gente vai elevando cada vez mais o patamar dessa gestão à medida que a gente vai passando aqui pela fuga, né, dessas armadilhas, ou por formas de como remediar a essas armadilhas na organização. Bom, esse foi um rápido overview, um rápido panorama sobre a gestão da cultura, o que ela pode ser, como ela pode ser e como muitas vezes a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Espero ter contribuído para a sua jornada de gestão da cultura e de construção e fortalecimento, da cultura na sua organização, e a gente se vê por aí. Até a próxima.